Ok, aqui de volta ao nosso curso de introdução a séries temporais. A gente vai começar agora a refletir um pouco quando temos à nossa disposição informações de tempo, medidas de tempo, igualmente intervaladas. Vamos colocar aqui essas medidas, têm o mesmo intervalo de coleta de observação temporal. Vamos simplificar por hora. E a gente tem uma medida qualquer, que no caso aqui é a medida de preço. Então, nós temos para cada tempo, né, uma medida associada de um preço. T2, P2, T3, P3. Então, a gente tem, dessa forma, uma série temporal. Uma série de valores em função do tempo. E veja, eu quero agora começar a dissecar isso aqui, a extrair o máximo possível de informações que venham me fornecer capacidade mínima de eu ter uma boa referência, uma boa fotografia, um bom filme também, para eu entender a dinâmica disso. Não só basta ter a fotografia da situação, do passado. Eu também preciso entender a evolução da dinâmica desses preços aqui no passado. Eu preciso ter como foi que o preço ele foi desenrolando ali, como foi que ele evoluiu aquela situação atual. Vamos supor que aqui são as primeiras medidas, né, as medidas mais antigas, e aqui são as mais novas. Vamos dizer assim. Então, a gente começa nesse referencial. Poderia ter sido o contrário, mas vamos considerar isso. Então, quer dizer que, à medida que o tempo foi passando, que o tempo chegou e parou, se estabeleceu nesse ponto aqui, ó, N é o meu tempo final, meu tempo mais novo, mais atual, eu quero saber o que foi que se deu, como se desenrolou, como se desenvolveu toda essa variabilidade dos preços. Então, eu começo agora a pensar em como extrair informações dessas séries. Veja que a gente, né, o ser humano, nós criamos a matemática, nós criamos os artifícios simbólicos, essa simbologia, essas letras, esses números, tudo são criados a partir da nossa mente. A mente humana, ela desenvolveu uma forma de encontrar, né, no caso de representar um fenômeno, para depois de eu representar esse fenômeno, eu ter aí um modelo adequado de eu conseguir entender a dinâmica de funcionamento daquele fenômeno por bases simbólicas simplificadas daquela realidade. Ou seja, a matemática ela permite a gente pegar um problema, um fenômeno, e transformar ele em um modelo simplificado daquele fenômeno, porque não dá para a gente colocar todos os elementos, todos os ingredientes que estão presentes dentro daquele fenômeno complexo. Então a gente simplifica a partir dos principais parâmetros que representam aquele fenômeno, os principais parâmetros, variáveis, atributos e etc. Então a gente vai conseguir, a partir de uma investigação de um modelo criado, o que é que aquele passado ele representou. E veja, esse passado daqui, ele vai ter várias informações que a gente começa a extrair a partir de contas, a partir de algebrismos, a partir de modificação desses valores, modificações, né, desses valores, enfim, vários tipos de processamentos nessas medidas. Então veja que o nosso objeto de ataque é esse aqui, ó. Porque o tempo ele vai passando, né? O tempo tem o devir ali, o devir ele vai naturalmente acontecendo. Devir é o eterno fluir temporal. Então a gente não se importa muito com essa medida por enquanto, mas nós temos técnicas estatísticas em que o tempo ele entra como informação primordial. Mas agora, o nosso interesse principal para a introdução do negócio é focar aqui, ó, focar nesses preços. Então, focando nos preços, o que é que eu posso começar a extrair de informação, né, de informações entre essas medidas? Eu posso, por exemplo, começar a extrair informações de intervalos de preços. Ó. Eu posso pegar dois preços e subtrair um do outro para obter uma nova coluna da diferença entre dois preços. Veja que medida curiosa, medida importante, é eu saber qual é a diferença entre o P1 para o P2, qual é a diferença do P2 para o P3, distanciado aqui sempre um ΔT. Ó. Vou deixar esse ΔT fixo. Então, qual é essa diferença? Posso botar assim, ó, P1 menos P2 é um valor de medida que está aqui. P2 menos P3, esse valor de medida está aqui. P3 menos P4 menos P4 está aqui. Aí eu vou até aqui embaixo. Ó. Veja que aqui é PN, né? Veja só, uma medida anterior a PN é qual? É PN menos 1. Concorda que PN menos 1 está anterior, né, a PN? Pois bem, então eu vou botar PN menos 1 menos PN. Isso aqui é o caso generalizado dessa observação que a gente está fazendo. E veja se isso aqui não é intuitivo e fácil de perceber. Eu sempre vou ter uma medida 1 e aqui eu tenho uma medida maior, de 1 unidade. 2, aqui eu tenho 3. 3, aqui eu tenho 4. Aqui eu tenho n menos 1 e aqui eu tenho n. Sempre um valor maior, porque quando eu tenho n menos 1 mais 1, vai ficar igual a n. Ou seja, 3 mais 1, 4. 2 mais 1, 3. 1 mais 1,
2. E assim a gente vai tendo essas referências. Veja que agora, olhando para esses valores daqui, ó, olhando para essas medidas, olhando para essas diferenças, eu já tenho uma perspectiva nova do que está acontecendo aqui com a variação desses preços. Aqui eu tenho uma medida, vamos supor, vamos dizer assim, absoluta do preço. O preço é aquele, acabou-se, é a medida lá absoluta, valeu aquilo que ele é e pronto. Aqui eu já estou fazendo, né, uma relação, já estou fazendo um processamento entre a medida e a anterior. Estou calculando a diferença, essa primeira diferença. Então, é uma informação que eu consigo extrair dessa minha base de dados inicial. Então, vamos supor assim, ó, se por um lado eu vou ter aqui os meus preços fazendo isso, por outro lado eu vou ter a minha diferença, vou deixar aqui, a minha diferença fazendo um comportamento semelhante a esse aqui, ó. Semelhante é uma coisa assim, ó. Então, a minha diferença ela já tem um grau de variabilidade diferenciado. Ela já está variando com relação a um valor aqui, ó, que eu posso chamar valor médio ou preço médio. A gente tem aqui o preço como sendo o valor absoluto, né, que é o temporal, que tem um comportamento tendencioso, já tem outras sutilezas dentro da série, que quando a gente tira essa diferença, esse comportamento tendencioso ele já começa a desaparecer. Quando eu começo, olha só, atenção a isso, atenção a essa parte intuitiva, quando eu começo a comparar essa medida com essa outra, eu estou comparando agora essas medidas em si. Essas medidas em si vão ter um comportamento semelhante a isso, ó. Já as medidas puras, né, absolutas, vão ter uma tendência, um viés, tem um comportamento semelhante a esse. E observando cada uma delas de forma separada, vão estar em pontos semelhantes a uma coisa assim, ó. E isso daqui já tem outra forma de o avaliar. Já tem outro interesse, já tem uma camada nova de percepção para extrair informações peculiares dentro agora dessas condições de observações. Isso daqui eu estou falando, né? Eu estou sendo aqui meio que prolixo, indo com a ideia, voltando, falando, refletindo. Por quê? Porque aqui é a introdução, isso aqui é a parte básica. Quanto mais intuição você tiver com relação a isso, melhor para você entender assuntos mais difíceis mais para frente. Eu já disse isso também várias vezes no decorrer aqui dessa nossa série. Mas vou continuar tocando nesse ponto devido à grande importância intuitiva que a gente deve começar a assimilar dentro de toda essa problemática, dentro de toda essa conjuntura de análise. Então a gente já tem esse nosso primeiro valor transformado das medidas. Uma vez transformando isso, eu ainda vou ter, olha, se você analisar, veja só, agora uma importante observação. Se você analisar esse preço, vamos supor que ele tem uma medida aqui, ó, de dólar. Ele tem essa medida de preço. Se eu calculo a diferença de um preço menos outro, é dólar, né, menos dólar. Isso significa ainda a unidade de dólar. Olha só, veja a matemática como ela é bonita, né? Tem o dólar menos dólar, ainda continuam todas essas medidas aqui pertencendo à unidade de dólar. Isso aqui é a unidade de dólar. Porém, eu posso fazer uma transformação para tirar essa unidade de dólar e deixar isso aqui de forma adimensional. O que é algo adimensional? Assim, ó, adimensional. Algo que é adimensional é algo que não tem dimensão. A dimensão aqui seria esse preço. Quando eu transformar isso aqui em adimensional, o que é que eu vou fazer? P1 menos P2 dividido por P2. Isto é, dessa forma, eu torno essa medida que tinha essa dimensão em algo adimensional. Por que que isso acontece? Reflita agora. Reflita aí. Isso está acontecendo por quê? Porque eu estou pegando aqui em cima no numerador tem a medida de dólar e aqui no denominador também tem um dólar. Dólar dividido por dólar dá 1. Né? Então aqui fica 1, saiu a dimensão. Basta só usar o mesmo raciocínio para essa outra medida aqui, ó. P2 menos P3 dividido por P3. E assim eu vou até Pn menos 1 menos Pn, tudo isso dividido por Pn. Pronto. Isso agora eu acabei de tirar a dimensão e tenho agora uma medida percentual, em outras palavras, se eu multiplicar tudo isso por 100. Se eu multiplicar aqui por 100, eu agora tenho uma variação percentual de cada uma dessas medidas, desse valor para essa outra, eu tenho quanto variou percentualmente falando dessa medida com relação a essa outra. Pronto, veja que interessante. E esse valor percentual, o nome já está dizendo, né? É uma variação percentual. A unidade é a percentagem aqui, ó. Então a gente já vai esquecer o preço. Veja que eu já modifiquei a forma de visualizar. É outra perspectiva da perspectiva que eu tenho na diferença. E assim eu já tenho também um comportamento bem semelhante a esse, porém sem a dimensão que era a dimensão do dólar. Agora eu vou ter
percentual. Eu vou ter a variação percentual quando eu divido aqui por outro valor, né, por um dos valores da minha medida. Aí você pode perguntar, e qual valor eu divido aqui embaixo? Depende de como você está querendo calcular a variabilidade de uma medida com relação a outra, né? Inclusive, a gente diz que isso aqui é tido como retorno. O retorno dos valores é calculado com essa forma, com essa fórmula daqui. Eu tenho até vídeos aí mostrando como é que a gente calcula o retorno e interpreta esses retornos. Mas as medidas dos retornos é um dos primeiros passos que a gente faz para extrair dos nossos valores aqui e começa a estudar essa dimensão do retorno. Ela começa a nos ajudar e nos mostrar coisas diferentes. Então, é uma das etapas que a gente precisa fazer, e a intuição por trás disso você acabou de ver nesse vídeo. A gente já começou a discutir alguma coisa a respeito disso. Tudo bem? Espero que você esteja gostando desse formato. Se tiver, deixe um like aí, comente. Fale se você quer que eu continue a mostrar esse tipo de assunto com essa formatação, com essa velocidade, com esse nível de discussão e reflexão com relação às nossas análises, que a gente vai começar aí a progredir, a evoluir, a desenvolver temas, essa temática de séries temporais até coisas mais avançadas. Tudo bem? Espero que você tenha gostado do vídeo e estou aguardando você no próximo. Até mais!